Olá, sejam bem-vindos à aula 3 do curso de Introdução à Leitura Poética. Eu começo pedindo desculpas pelo final um pouco brusco da última aula, porque houve um problema de gravação e os últimos 10 minutos não foram registrados. E eu fiquei muito chateado com isso, não quis gravar de novo, mas acabou que o final da aula, que eu havia gravado, que ficou perdido, ele serve também como introdução a esta aula 3. Então eu resolvi usar esse trecho de aula de explicação como abertura desta aula 3, sobre poesia e música. Então, exatamente sobre o que se tratava esse encerramento da aula 2. Né? Eu tive dois contatos de amigos no mesmo dia, logo após o encerramento da aula 1, que tratavam sobre o mesmo assunto. Né? Foi uma coincidência, foram com um intervalo de poucas horas, duas pessoas falando a mesma coisa. O assunto era o seguinte, esses amigos me relataram a sua insegurança em relação à qualidade do texto, como se as ideias que eles tinham para escrever nunca encontrassem sua expressão perfeita no texto. Né? O texto nunca estava à altura das ideias que eles gostariam de defender. Então, eu respondi a esses dois amigos com o mesmo poema, de um grande poeta catarinense chamado Luiz Delfino, que foi um dos grandes expoentes do simbolismo brasileiro do final do século XIX e início do século XX. Então vejamos esse poema. Não prima esta obra de ouriversaria por leve, caprichosa e delicada, como devera ser, como pedia, pequena tela doiro trabalhada. Nem doiro sempre. A lâmina talhada foi do metal que as mãos acaso havia, logo que me soava uma harmonia e ouvia a frase em mole dança enleada. Casando o ritmo ao frêmito das cores, vergéis em vale estreito enchi de flores, sob a cúpula azul de um céu ardente. Indo gravar as mais triunfantes gemas, para as pôr dando luz em meus poemas, algas e musgos burilei somente. Ou seja, nesses versos maravilhosos de Luiz Delfino, ele resume a sensação comum a todos os escritores, a todo mundo que já tentou escrever um texto e não conseguiu ficar à altura das ideias. E todo mundo que já tentou escrever um verso e o verso não ficou exatamente como ele imaginou. Tá? Essa sensação de que de que as palavras não estão à altura das ideias, né? De que as ideias são pedras preciosas e que o texto ele se parece, em comparação, com uma maçaroca de algas e musgos, uma coisa mole, disforme, que não expressa, a beleza, o brilho, até a solidez das ideias que se tentou expressar. Ora, se até o Luiz Delfino relata esse sentimento, de uma forma tão magistral, tão maravilhosa, então o que me resta dizer a esses meus amigos e a você que já tentou escrever um poema, uma redação, um livro, e o texto não ficou à altura da sua ideia? Relaxe, tá? Continue escrevendo, que é assim mesmo. Tá? O ato de escrever é essa eterna frustração. O valor dos seus textos será sempre dado pelo leitor, nunca por você mesmo. Então você escreve algas e musgos, escreve aquela maçaroca, os leitores é que vão dizer que está genial ou se não está, ou se está uma porcaria. Ok? Então, relaxe nesse ponto. Continue escrevendo, se esforçando e procurando se aperfeiçoar. Aproveitamos esse poema do Luiz Delfino para introduzir o tema dessa aula, que é poesia e música. Gostaria que você observasse como o poeta se refere em vários pontos,
explicitamente a termos musicais. Logo que me soava uma harmonia e ouvi a frase mole dança enleada, e mais adiante, casando o ritmo ao frêmito das cores. Ele menciona vários termos musicais aí, né? Soar, harmonia, dança, ritmo. Tá? Essa menção a termos musicais em poemas é extremamente comum, é muito frequente. Né? Outros poetas, você vai encontrar menções ao meu canto, né? Eles dizem também que no poema eles cantarão sobre um determinado tema. Outros se referem à sua lira, outros já falam em harmonia, em melodia, além de ritmo, né? Então, a menção a termos musicais em poemas é muito frequente. E, ao mesmo tempo, essas referências não são acidentais. É isso que precisa ter em mente aqui, para abrir essa aula, é colocar essa ideia na cabeça, de que essas menções a termos musicais não são acidentes, não são coincidências, não são um mero exercício ali de uma metáfora. Né? Porque, de fato, a maioria esmagadora dos poemas são compostos com uma entre duas finalidades. Ou o poeta está compondo uma letra para uma música, ele está escrevendo palavras para se encaixar numa melodia existente, já feita por outro compositor, ou ele está escrevendo um poema com a finalidade de que um compositor escreva uma melodia para esse poema. Tá? Então, assim, poesia e música são duas atividades extremamente correlatas, estão sempre casadas. Tá? Sempre casadas. E sendo que a forma mais comum da poesia, quer dizer, que se encontra em toda parte, é o casamento do poema com a música popular para ser cantada, ok? Só que quando o poema ele se integra a uma música, né, ele deixa de se chamar poema e passa a se chamar letra. E o poeta deixa de se chamar poeta para se chamar letrista. Então, você fala, tirei a letra de uma música, decorei a letra dessa música, na verdade, você decorou o poema daquela música, ok? Esse casamento da música com a poesia, ela está na origem da própria poesia. Os poemas sempre foram feitos para ser cantados, tá? E, de fato, aqueles poemas que não fazem parte de uma música conhecida, maior parte deles são letras à espera de um compositor. É o caso do poeta que não sabe compor músicas, mas ele sabe se expressar no idioma. Então ele escreve na esperança de que, quem sabe, um compositor algum dia escreva uma melodia para ser cantada. Okay? Então, o poeta que não sabe compor, ele fica sempre à espera de um compositor que reconheça o seu valor e transforme seu poema em letra de música. Essa é uma das aspirações mais elevadas de um poeta, que suas letras sejam musicadas. Né? Então, justamente por esse casamento entre poesia e música, é que a linguagem poética ela não pode ser igual à linguagem comum. Né? Porque o poeta ele precisa, por obrigação de ofício, escolher as palavras não só pelo seu significado, né? Mas pela sua musicalidade, pela sua sonoridade. Ou seja, o som da palavra é tão ou mais importante até do que o seu significado. Ok? Muitas vezes o poeta escolherá uma palavra pelo som.
Ele até mudará o sentido do que ele quer dizer para soar melhor. Tá? Vamos a um exemplo prático de um poema que circula aí, eu vejo esse poema circulando em papeizinhos apócrifos, tá? Já desde criança, quando meu pai apareceu pela primeira vez, né, com esse poema, circulam diversas versões diferentes, autoria incerta, tá? Mas é atribuído a um maranhense chamado Luiz Lisboa, salvo engano. Se você souber qual é a origem correta, né, se o autor tem outro nome, se ele é maranhense ou se não é, tá? Você, por favor, entre em contato e eu corrigirei nos próximos vídeos, ok? Leiamos esse soneto Leamos agora esse soneto sem título. Há algumas versões até que tem um título, mas não sei se são do próprio autor, ok? Um cara bem desconhecido mesmo, não tem verbete na Wikipédia, não é mencionado em livros acadêmicos, em teses, mas circula por aí. Há uma referência num livro do Jair Campos, né, uma antologia poética. Então, vejamos essa obra do Luiz Lisboa. Tu és o Quelso do Pentalganírio, saltando as rimpas do Fermim Calério, carpindo as taipas do furor salírio, nos rúbios calos do Pijon Sidério. És o Bartólio do bocal empírio, que ruge e passa no festão citério, em ticoteio no partano estírio, rompendo as gambas do ortomogenério. Teus belos olhos que têm barlacantes são camensúrias que carquejam lantes nas duras pélias do pegal balônio. São carmentórios de um carcê metálico, de lúrias peles em que buza o bálico, em vertimbáceas do cental perônio. Entendeu o poema? Nem eu. Porque, na verdade, não há o que entender nesse poema. Ele selecionou um punhado de palavras existentes, inventou outras tantas palavras, misturou isso numa ordem que soou bem, soou perfeitamente como um poema parnasiano ou simbolista, ok? Extrema sonoridade, extrema musicalidade, você pode compor música com essa letra, tá? Mas na prática não quer dizer nada. É feito exclusivamente pelo som. Não há uma mensagem inteligível aí. Se você quiser tentar decifrar, se gostar de hieróglifos e descobrir uma mensagem, peço que entre em contato, né? E me explique, que eu terei prazer em colocar aqui a sua interpretação. Eu não entendi nada e muita gente melhor do que eu não entendeu nada. Tá? Mas veja, esse é um caso radical de um poema que serve apenas para ser ouvido, para ser cantado, mesmo que não seja entendido. Aí você diz, poxa, mas que besteira. Não, pensa um pouquinho. Quando você ouve uma música em idioma estrangeiro, em inglês, francês, alemão, russo, romeno, chinês, né, você também não entende o que está sendo cantado, né? A menos que você conheça o idioma, claro, mas ouve uma música no idioma que você não conhece, você não entende nada, mas isso não impede que você goste, que você aprecie a sonoridade do que o cantor está dizendo ali, né? Assim, nós podemos dizer, sem medo de errar, que com poucas exceções, né, porque existem alguns poemas que são feitos exclusivamente para serem vistos, ou são mais para serem vistos do que serem ouvidos, né? Então, tirando essas exceções, praticamente todo o poema, né, ele é feito para ser ouvido. Todo poema é música, tá?
Então, o primeiro teste de qualidade de um poema, então eu quero saber, pô, será que esse poema aqui é bom? Será que ele é ruim? Qual o teste que você aplica? É o teste do ouvido. Se ele soa bem, então entrou no seu ouvido e você se sentiu levado pelo ritmo, pela sonoridade das palavras, pela fluidez dos sons, como, por exemplo, o poema do Luiz Delfino, que abriu essa aula, né? Então, você tem grande chance de estar diante de um poema de alta qualidade. Nem sempre, né? Mas diria que você tem 90% de chance. Um poema bom, ele, em 90% dos casos, ele soa muito bem, ele praticamente define a qualidade do poema. Tá? Por outro lado, se você lê o poema e você não encontra nenhuma sonoridade, nenhuma musicalidade, você não consegue recitar aquelas palavras de uma maneira musical, então você quase certamente estará diante de uma bela porcaria que não merece nem ser chamada de poema. É lógico que você só estará autorizado a dizer que um poema qualquer é uma bela porcaria depois que você ler algumas centenas de poemas de algumas dezenas de poetas, tá? De épocas, de estilos e de movimentos literários distintos. Isso não é erudição, não é elitismo, tá? Existem motivos para isso acontecer, né? Então, se você não consegue ouvir bem o poema, o problema pode não estar no poema, pode estar no seu ouvido destreinado. Tá? Você pode estar diante de um ritmo, de uma melodia diferente daquelas que você está acostumado. Você pode simplesmente ter um estranhamento inicial com o poema, tá? E depois, que ao longo do tempo, você supera esse estranhamento e começa a apreciar a complexidade desse novo poema. Se você está acostumado a um determinado estilo, a seguir poetas, a ler poemas de um determinado estilo, que seguem um determinado caminho, quando você pega um poeta de uma outra época, de um outro movimento, tá, com uma outra concepção de beleza ou de literatura, né, você pode estranhar inicialmente, pode achar ruim. Então, de fato, você precisa ler o poema lentamente, ler grande número de poemas lentamente, recitando, apreciando, aprendendo a ouvir a musicalidade, antes que você possa começar a dizer que este ou aquele poema é muito bom, ou este ou aquele poema é uma bela porcaria, ok? Então, primeiro, faça a sua educação auditiva. Um curso de leitura poética, ele é, de fato, um curso de educação auditiva, em grande parte. Você está sendo educado para ouvir. E veja, é natural que seja assim. Também não é uma coisa que estou querendo, não, só se você lê muito. Não, não é isso. É natural. Se você está acostumado a ouvir somente música popular brasileira, né? Você está acostumado a ouvir música pop, musiquinha de rádio, músicas fáceis, né? Com arranjozinhos simples, na melhor das hipóteses, baixo, guitarra, bateria e um cantor, tá? Um cantorzinho normalmente de fôlego curto, né? Com pouca extensão vocal. Quando você vai ouvir uma ópera, isso praticamente agride seu ouvido, né? Você não consegue, você ouve o que ele, você escuta uma maçaroca de sons, porque tem centenas de instrumentos ali, né, tocando ao mesmo tempo, dezenas de instrumentos diferentes, e isso causa impacto em quem está acostumado a ouvir só 2, 3, 4 instrumentos tocando para acompanhar uma melodia simples cantada por um cantor não muito talentoso, né? Então,
não julgue de imediato. Leia primeiro o poema, leia, se deixem levar, né, pela musicalidade, antes de julgar se é bom, se é ruim, se é fraco. Bom, então, o primeiro passo na leitura poética é a educação auditiva. Leia o poema sem pressa, tentando ouvir os versos. Não se preocupe, neste momento, em entender o significado das palavras. Não saia correndo no dicionário para saber o que quer dizer aquela palavra que você não entendeu. Aprecie a musicalidade, né? Então, como vimos na aula anterior, primeiro observe o poema sem ler. Veja o que a forma visual, a estrutura visual te sugere. Tire alguns minutos para essa apreciação puramente visual. Depois, segundo passo, comece a ler, procurando a melodia e o ritmo do poema. Comece a ler ouvindo o poema. Comece a cantá-lo mentalmente, para encontrar o ritmo certo de leitura, a pronúncia correta das palavras, posição das sílabas, veremos isso aí, principalmente as sílabas tônicas, aliterações, rimas, ditongos, hiatos, tudo isso faz parte, compõe o ritmo do poema. Então você precisa ler calmamente, tranquilamente, buscando a melhor forma de entoar o poema. Né? O poema, porque ele é repleto desses fenômenos linguísticos, né? Que são naturais, ocorrem naturalmente na língua falada e escrita, né? E na prosa também. Esses fenômenos linguísticos são manipulados pelo poeta propositalmente para produzir uma determinada sonoridade. Dando uma pausa nessa explicação, eu gostaria de fazer um alerta, né? Preciso lembrar, como disse na aula 1, que este é um curso de leitura poética, não um curso de erudição poética. Não é um curso de análise literária, não é um curso de linguística. Então, recomendo o seguinte. Primeiro, fique à vontade para deixar de lado todo poema ou poeta que você não consiga ouvir na primeira tentativa. Isso aqui está muito complicado para mim e não consegui ouvir esse cara. Deixa de lado, reserve. Não jogue fora. Não diga que é ruim. Simplesmente reserve, aguarde um momento e volte a ele algum tempo depois, após ler outros poetas de outros estilos. Segundo, não há problema algum em não gostar de um poema, em não gostar de um autor, de não gostar de um movimento poético literário inteiro. Não. Eu, pessoalmente, eu detesto o realismo e o naturalismo. Não, por favor, não me façam, não me deem literatura realista, naturalista brasileira para ler. Eu não gosto. Tá? Então, fique à vontade para amar o realismo, o naturalismo, e para detestar os românticos e simbolistas e os parnasianos, que são aqueles que eu amo. Então, sinta vontade. Leitura poética é como ouvir música. É a expressão também dos gostos, né? Gostos que evoluem, gostos que mudam com o tempo. Tá? É a busca do prazer, não é uma busca de uma erudição vazia. Né? Eu penso que a erudição é uma consequência do interesse, é uma consequência do gosto. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha ali 14 anos, eu descobri uma coisa chamada rock and roll. E aí comecei a gravar músicas no rádio, comprar discos. Aí depois descobri que tinha um subgênero chamado heavy metal. E aí fiquei fissurado naquilo, comprei discos, aí comecei a comprar revistas contando a história das bandas, comprei livros
biografias, procurava saber tudo o que acontecia, né? Comprava revistas para saber o que as bandas estavam fazendo. Isso começou aos 14 anos. Com 18 anos eu já era um erudito do rock and roll e do heavy metal. Eu já conhecia tudo, já podia dar aula em faculdade, tá? Sobre heavy metal, sobre rock and roll. Eu conhecia vários estilos já havia progredido, inclusive, para o jazz e o blues também. Então, a erudição que surge do gosto é uma erudição honesta e que você não sente que está adquirindo. Você não faz esforço para se informar sobre um poema que você gosta, sobre um poeta que você ama, sobre uma banda de heavy metal que você adora. Você não precisa fazer força para isso. Então não faça força inicialmente. Deixe que o gosto leve ao interesse, e o interesse leve ao estudo, e o estudo acaba levando, ao final de alguns anos, à erudição. Depois de alguns anos, você estará dando aula para professores doutores, porque você será capaz de enxergar coisas que eles não enxergaram por estarem ali simplesmente buscando erudição pela erudição. E você não, você tem a erudição pelo gosto. Ok? Então, eu não estou aqui para obrigar ninguém a gostar de nada, também um terceiro alerta, né? Nem de ninguém. Eu coloquei aqui o Luiz Delfino, quero te obrigar a gostar do Luiz Delfino. Eu estou te apresentando o Luiz Delfino. Eu amo Luiz Delfino, amo Cruz e Souza, amo Afonso de Guimarães. Eu estou aqui para você amá-los também. Pode falar mal à vontade. Longe de mim, não perto de mim, ok? Senão vamos brigar. Mas fique à vontade para não gostar deles, para falar mal, para achar uma porcaria. Tá? E para gostar de outras coisas que eu acho péssimas. Tá? Então, sinta-se à vontade. Você não precisa gostar de uma pessoa porque todo mundo diz que é um gênio. Se o cara que todo mundo diz que é genial não consegue escrever nada que agrade a você, por mais que você leia, se esforce, não consegue enxergar esses méritos todos que atribuem a ele, sinta-se à vontade, sinta-se livre. Você, como leitor de poesia, exerça essa sua liberdade de julgamento pessoal, de exercer suas preferências. Não gosto, não me convence, muito obrigado. Eu só faço um último alerta, que você, antes de descartar, faça várias tentativas. Deixe de lado, volte um mês depois. Deixe de lado, volte 6 meses depois. Deixe de lado, volte um ano depois. Continua achando um saco? Continua achando uma porcaria? Joga no lixo, que é uma porcaria. Para você é uma porcaria. Ok? Então, fique à vontade. Entrando especificamente agora na análise da musicalidade dos poemas, né? Primeira coisa que você precisa aprender é que um poema ele é uma composição. E ele é composto sílaba por sílaba. Tá? Então, cada sonzinho que o poeta registra é intencional. É uma escolha intencional. Ele não compõe palavra por palavra, mas sílaba por sílaba. Ok? Então, a consequência na lógica de uma composição sílaba por sílaba é que para o poeta não existem sinônimos. Essa história de sinônimo é invenção de prosa, de proseta, e não de poeta. Tá? Porque se você trocar uma palavra de um poema
por um sinônimo, você simplesmente destruirá o poema, porque você destruirá a sonoridade, destruirá a sequência de sílabas, destruirá a pronúncia, enfim, você vai matar o poema. Então, esquece, não existe sinônimo em poesia, ok? Mesmo que mantenha o sentido. Vejamos um exemplo prático de Alfonso de Guimarães. O original do poeta. Quando o ocaso triste vinha, baixando além, enchiam-se de luto as catedrais. Minha alma tinha, também, a mesma sombra e os mesmos ais. Agora uma versão com sinônimos desses versos. A cada vez que o poente deprimido chegava arriando-se ao longe, abarrotavam-se de tristeza as basílicas. Meu espírito possuía igualmente idêntica obscuridade e idêntico sofrimento. A primeira coisa a reparar é que a versão do Alfonso de Guimarães tem rimas. Vinha rima com tinha, além rima com também, catedrais rima com ais, enquanto a segunda não tem. Então, isso é a primeira diferença sonora que grita nessa leitura, né? Além do mais, a segunda versão, a versão com sinônimos, né, o assassinato que eu fiz aqui para efeito didático, do poema fantástico do Alfonso de Guimarães, né, ela soa muito mais como prosa do que como música. Se você puser tudo numa linha só, você tem um parágrafo, você não tem uma estrofe. Muita gente na atualidade acha que escrever poemas é uma questão de escrever uma frase em cima da outra. Ah, então se eu pegar um texto em prosa e quebrar em pedacinhos, eu fiz um poema. Não, você não fez o poema. Então, embora a forma visual sugira poesia, da versão com sinônimos, né, o texto em si tem toda a sonoridade de prosa. Ainda mais, mesmo desprezando o fato de que os sinônimos não são perfeitos em termos de significado, por exemplo, encher-se de luto não é rigorosamente a mesma coisa que abarrotar-se de tristeza. Baixar não é sempre a mesma coisa que arriar, muito menos no sentido que ele usou nos versos. E assim por diante, né? Então, mesmo que você não saiba essas diferenças sutis de significado, se você usar apenas o ouvido, perceberá rapidamente que a segunda versão matou a versão original ao trocar o número de sílabas das palavras, ao trocar o total de sílabas dos versos e a posição das sílabas tônicas em cada verso. Basicamente foi composta uma outra música, uma música ruim em comparação, e, portanto, a segunda versão é outro poema. Então, a musicalidade dos versos é composta, em resumo, por diversos componentes. O primeiro componente notável da musicalidade é a rima. Rima, você sabe que é essa coincidência de sons no final de certas palavras. No caso do poema do Alfonso de Guimarães, vinha rima com tinha, além com também, catedrais com ais. Normalmente, o poeta reserva as rimas para o final do verso. Por que ele faz isso? Por que a maioria dos poemas tem a rima no final do verso? Porque isso serve como uma referência sonora que garante a regularidade na sequência de sons, tá? Mas nada impede que o poeta use rimas em outros pontos do verso. Coloque rimas no meio, no início, ok? Não há nada que impeça, nada que proíba de fazer isso. A rima oferece uma referência sonora para o ouvido do leitor, é uma espécie de âncora para o ouvido, que simplifica bastante a leitura do poema, né? O leitor ele percebe que quando chega no final do verso, ele precisa dar uma pausa para respirar antes de prosseguir para o próximo. E a rima facilita essa transição de ritmo, né, entre um verso e outro, né?
Mas às vezes o poeta opta por não empregar rimas ou por limitar o emprego da rima. Não só alguns versos terão rimas, outros tantos versos serão brancos, ou seja, versos sem rimas, né? Então ele precisa, quando ele faz essa opção, ele precisa compensar a falta dessa âncora para o ouvido do leitor com algum tipo de solução sonora que ajude o leitor a manter o ritmo. Por exemplo, tem esse poema, que vou colocar daqui a pouco no vídeo, de José Bonifácio de Andrade Silva. Você já ouviu falar nele, foi uma figura histórica muito importante. Ficou mais conhecido como político, mas tem alguns versos maravilhosos, como estes que se seguem. Sempre, sempre a sorrir, fogem-te os anos, em céu de amores devassando encantos, falando sonhas. Aqui a linda flor te dá perfumes, ali a aurora te sorri nas nuvens, cantam as aves. Observe como ele brinca com os fonemas, por exemplo, com sequências de som S, sons sibilantes, né? Sempre sorrir os anos, céu, amores devassando, encantos, sonhos, etc. No terceiro e no quarto versos, ele brinca com o fonema F, falando flor, perfumes. Esse fenômeno de repetição de consoantes é chamado de aliteração e é muito usado para esculpir a sonoridade dos versos, de estrofes e até de poemas inteiros, né? Há autores que são notáveis pela sua habilidade na literação, como Cruz e Souza, ficou famoso por isso, né? Em resumo, a rima não é obrigatória, mas, normalmente, a ausência de rimas pede algum tipo de compensação sonora para evitar que a musicalidade desapareça dos versos. Segundo componente da musicalidade a ser examinado, além da rima, é o número de sílabas. Você sabe que versos curtos são adequados a cantores de fôlego curto. Ou seja, o sujeito faz 3, 4, 5, 6 sílabas, o sujeito vai. Passou disso e começa a ficar sem ar. Não consegue chegar ao fim do verso, sem dar uma parada para respirar. Então, os versos longos, versos com 10 sílabas, 12 ou mais, né, eles exigem um cantor profissionalmente treinado para não perder o fôlego. É claro que um cantorzinho popular, ele consegue cantar um verso longo isolado, mas cantar uma música inteira só com versos compridos, isso requer um cantor já com bastante fôlego para conseguir entoar o poema inteiro em versos de 10, 12 sílabas. Então, comecemos com uma análise, né, do efeito do número de sílabas sobre a musicalidade, com versinhos de fôlego curto, do grande Gonçalves Dias, nesse exemplo. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Este trecho do famoso poema de Gonçalves Dias, o Ijuca Pirama, ele é composto apenas por versos com 5 sílabas. É bom lembrar que as sílabas de um poema são contadas como o número de sons, desde o início do verso até a última sílaba tônica, não guardando relação, se não indireta, com as regras gramaticais de divisão silábica. Nós aprendemos divisão silábica para fazer hífen na linguagem escrita, mas não entendemos, não somos ensinados a entender a sílaba como uma sequência de sons. Veja, ele posicionou as sílabas tônicas sempre na segunda sílaba em todos os versos, criando um ritmo musical
quinário, ou seja, composto de um compasso binário seguido de um compasso ternário. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Esse ritmo interno dos versos chama-se métrica, ou seja, quantidade de sílabas, né? E a posição das sílabas é chamado de acentuação. A métrica e a acentuação também são responsáveis diretas pela musicalidade do verso. O leitor do poema, ele absorve, muitas vezes sem perceber, essa regularidade no número de sílabas e na posição das sílabas tônicas, e se deixa levar pelo som do poema. Se você conseguir esse efeito de se deixar levar pelo som do poema, sem precisar ficar contando sílaba tônica ou contando, né, sílabas, né, você terá obtido o efeito mágico da poesia, que é deixar-se levar pelo ritmo sem sentir, sem se preocupar intelectualmente com essas medidas, tá? Com medida de comprimento de verso ou medida de posição de sílaba tônica. Quando você obtém esse efeito de se deixar levar pelo ritmo, é o momento em que muitos leitores de poesia começam a querer escrever também. Porque esse ritmo entra no cérebro e você começa a pensar ritmicamente. E aí você começa a encaixar palavras naturalmente, sem fazer grande esforço, dentro desses ritmos. Tá? Então, independente do mérito dos seus poemas aí, das palavras que você escolhe, enfim, você começa a se tornar poeta entendendo a música dos versos, ouvindo, e quando você entende essa música, ela passa a fazer parte de você e a se manifestar espontaneamente, sob a forma dos teus primeiros versos. Vejamos agora um outro poema que tem versos mais longos, então requerem já um cantor com fôlego mais comprido, né? O poema O Calhambola, de Trajano Galvão. Eu bramia, porém não chorava, porque a onça bramiu, não chorou. Membro a membro meu corpo quebrava, a vontade ninguém ma quebrou. Como reina a mudez na tapera, no meu peito a vontade é que impera, aqui dentro só ela dá leis. Se cometo uma empresa gigante, com o bodoque ou com a flecha talhante, a vontade me brada, podeis. Observe como a leitura já é bem mais complicada do que a do trecho anterior, do Gonçalves Dias, porque há vários encontros vocálicos entre o final de certas palavras e o início de outras. Então, para encontrar o ritmo, o leitor tem que transformar esses encontros em ditongos ou tritongos. No segundo verso, porque a precisa ser lido porque a. No terceiro verso, membro a vira membro a. No quinto verso, reina a vira reina a. No sexto verso, peito a vira peito a. Vontade é vira vontade. E que impera vira que impera. No oitavo verso, cometo uma empresa vira cometo-me empresa. No nono verso, com o e com a viram co e quá. Bodoque ou vira uma palavra só, quase um verbo, bodoqueou. Quanto à acentuação, esse poema ele é bem regular. 9 sílabas, com sílabas tônicas distribuídas a cada 3. 3, 6 e 9. No terceiro sílaba, sexta sílaba e nona sílaba de cada verso, você tem uma sílaba tônica. Isso compõe um ritmo marcadamente ternário,
ritmo de valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para finalizar, vejamos mais um trecho, desta vez com fôlego ainda mais longo, de Casimiro de Abreu. De tanto fogo tinha a mente cheia, no afã da glória me atirei com ânsia, e perto ou longe quis beijar a sereia, que em doce canto me atraiu na infância. Do mesmo modo que nos versos de Trajano Galvão, esse trechinho de Casimiro de Abreu tem diversos encontros vocálicos que são essenciais serem lidos de forma correta para definir a métrica. Vale chamar a atenção no terceiro verso para a pronúncia de sereia. Se você pronunciar sereia, você quebrará a métrica, criando um verso com 11 sílabas em vez de 10. Para evitar que o leitor cometa esse erro e não aprecie o verso corretamente, o Casimiro de Abreu escreveu a palavra sereia com apóstrofo, para indicar que a palavra deve ser lida com apenas 2 sílabas em vez de 3. Sereia em vez de sereia. Quanto à posição das sílabas tônicas, notamos uma regularidade que é praticamente binária. 2, 4, 6, 8, 10. Mas, de fato, observe direitinho que na sexta sílaba de todos os versos, eles marcam uma transição entre palavras, uma transição de sons. De modo que as sílabas dessas palavras se fundem com as sílabas das palavras anteriores, formando quase que uma palavra só que se estende da quarta sílaba até a sétima sílaba. Então, fogutinha vira fogotinha. Glória me atirei com ânsia vira glória me ate. Longe quis beijar a celeira vira longe quis bei. E canto me atraiu na infância vira cantomatra. Então o acento fica mais marcado nas sílabas 2, 4, 8 e 10, dividindo esse poema em 2 partes iguais, que vai da primeira sílaba até a quarta, e na segunda e da 8ª sílaba até a 10ª. Esses exemplos já devem ser o bastante para que você comece a ler poesia de forma diferente. Para começar, de novo, vou insistir nesse ponto. Você não pode ter pressa, porque dificilmente você acertará de primeira a melhor forma de cantar mentalmente um poema, tá? Ou de recitá-lo em voz alta. Você precisa fazer várias tentativas até achar o jeitinho do poema. Você precisa ler e reler o poema várias vezes para achar sua musicalidade, né? E precisa prestar atenção nos ditongos, nos tritongos, nos hiatos, nesses encontros vocálicos, ok? Até aprender a cantar o poema com fluência. Somente depois de conseguir cantar o poema com fluência e depois de gostar do som, é que você deve se preocupar com o significado, aí o terceiro passo que veremos numa aula mais adiante, que é o que será que o poeta quis dizer com essa música, com essas palavras? Ou seja, a investigação do sentido, do significado do poema. Tá? Essa é uma preocupação que só cabe depois que você gosta do poema. Olha, ficar investigando o significado de coisa que você não gostou não faz muito sentido, correto? Então, esse é o primeiro passo. Gostei da música, nossa, quero saber mais. Aí você vá ao dicionário e comece a investigar o significado do poema. O exercício dessa aula é justamente esse. Simplesmente escolha poemas para ler e, após apreciá-los visualmente, comece a lê-los em busca da sonoridade, sem se preocupar com o significado. Tá? Entoe, recite, cante, experimente. Recitar de um jeito, de outro,
com mais dramaticidade, com mais suavidade, até achar a voz correta do autor ali, o que o autor realmente tentou produzir, a sonoridade que ele realmente tentou produzir naqueles versos. Então, eu me despeço agradecendo imensamente a atenção de quem chegou até esse ponto do vídeo e pedindo que você, caso tenha achado útil, caso tenha achado que aprendeu coisas importantes ao assistir esse vídeo, que clique em gostei no YouTube. Preciso estar logado, né, para fazer isso, mas clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais, para que mais brasileiros tenham acesso a esse treinamento básico, fundamental na leitura de poesia. Quem sabe assim, formando leitores, né, cada vez mais pessoas interessadas em ler e saber mais sobre poesia, nós teremos, um dia, nós voltemos a ter grandes poetas entre nós, né? Então, não deixe de compartilhar e de divulgar se você achou isso importante. Divulgue, faça a sua partezinha. Esse curso está sendo disponibilizado gratuitamente, tá? E o preço que eu cobro de quem gostou é apenas clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais. E ajude a aumentar o alcance dessa mensagem. Fique com Deus e até a próxima aula.